tem como meta a formação técnica e continuada dos trabalhadores, tendo em vista as grandes transformações na sociedade, o desenvolvimento amplo de conhecimento e avanço tecnológico, surgiu a necessidade de criar um novo perfil de trabalhador. Destacamos, assim, a necessidade e a atualidade dessa modalidade de ensino, a educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, no artigo 39, fala que, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidade de educação e a dimensão do trabalho da ciência e da tecnologia. No parágrafo 1, os cursos da educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas e níveis de ensino. Parágrafo 2. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Inciso 1. De formação inicial e continuada à qualificação profissional. Inciso 2. De educação profissional técnica de nível médio. Inciso 3. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada. No artigo 41. O conhecimento adquirido profissional tecnológico, inclusive no trabalho, poderá ser de objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para a conclusão do estudo. Artigo 42. As instituições educacionais de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos às comunidades. Os artigos anteriores dissertam sobre a educação profissional e em suas diferentes formas de funcionamento e organização, apontando que ela apresenta articulações com a educação básica em sua concepção, quando trata principalmente da qualificação profissional ou formação inicial e continuada. Diz ainda que a educação profissional apresenta a modalidade de formação técnica de nível médio. Para alguns historiadores, a educação profissional no Brasil ela surgiu ainda no Brasil imperial, com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Em 1808, o Brasil ele deixa de ser colônia para ser sede do Reino Português. Com a chegada da família real, o Dom João VI ele criou o Colégio das Fábricas, que foi considerado o primeiro estabelecimento criado pelo poder público e objetivava atender a educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal. Nessa época, muitas transformações econômicas e políticas ocorreram. O país ele deixou de ter sua economia pautada somente na agricultura e voltou-se também para o sistema colonial de trocas. Iniciou-se a implantação de atividades e de empreendimentos industriais, estatais e privados, para subsidiar o comércio que interessava à metrópole. Ao mesmo tempo, gestou-se a formação do Estado Nacional e a constituição do aparelho educacional escolar, que persistiu por mais de um século, basicamente com a mesma estrutura. As primeiras instituições públicas voltadas para a educação foram as de ensino superior, o ensino primário e o ensino secundário.
que, segundo Manfred, esses eram cursos que serviam para preparar os alunos para a universidade. Após a proclamação da República, em 1889, os liceus eles continuaram a realizar as atividades e atendimentos propostos ainda no tempo do Império. Durante o período republicano, os liceus eles foram mantidos e em alguns estados eles foram ampliados, servindo de base para a construção de uma rede nacional de escolas profissionalizantes. No Brasil Império, pode-se verificar que as práticas educativas, tanto realizadas pelas iniciativas privadas quanto pelo Estado, remetiam a duas vertentes. Uma era a prática compensatória e assistencialista, objetivando o atendimento dos pobres e desafortunados, e a outra era voltada para o trabalho artesanal, considerando qualificado, socialmente útil e também legitimador da dignidade da pobreza. O novo regime federativo da República ele veio possibilitar a realização de iniciativas por parte dos estados da federação, no que diz respeito à organização do ensino profissional. Na concepção de Manfred, alguns governos estaduais redesenharam o funcionamento dos antigos liceus ou criaram suas próprias redes de ensino profissional. Em 1930, a educação profissional passa a ser tratada como uma política pública no Brasil. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Decreto Federal 2.208/97 instituíram as bases para a reforma do ensino profissionalizante no Brasil. Segundo Manfred, formalmente, após a instituição da lei, toda instituição de educação, quer seja privada ou pública, deveria ajustar-se às novas diretrizes educacionais que a legislação em vigor determinava. Em função disso, desde a década de 90, a educação profissional no Brasil vem adquirindo uma nova institucionalidade. Em 1998, foram proibidas as construções de novas escolas federais pelo governo federal, baseado na Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994. É importante enfatizar, de acordo com Silva, 2009, que vários atos normativos acabaram direcionando os Centros Federais de Educação e Tecnológico a uma oferta cada vez maior de ensino superior. Sendo assim, os cursos técnicos passaram a ser realizados pelo Estado e pela iniciativa privada. A educação profissional, ela consta dos textos constitucionais a partir da Carta Magna de 1934. Em algum desses textos, a relevância dessa modalidade de ensino, ela fundamenta-se na necessidade de qualificar a mão de obra e contribuir para o ensino do país. Os Planos Nacionais de Educação, o PEN, que é de 2001 até 2011 e de 2014 até 2024, eles elencam metas e estratégias com o objetivo de enfrentar a carência de vagas nessa modalidade de ensino. Há metas que foram estruturadas para a garantia do direito à educação básica com qualidade, que diz respeito ao acesso da universalização da alfabetização e a ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. Ou seja, a meta 1 ela era de universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta da educação infantil em creches. Já a meta 2 era universalizar o ensino fundamental de 9 para toda a população de 6 anos até 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. A meta 3 era universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. A meta 5 é alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Já a meta 6 oferece uma educação em tempo integral
e, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos na educação básica. A meta 7 é fornecer a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as segundas médias nacionais do IDEB, entre todas as outras 20 metas que precisam ser atingidas. E por essa razão é fundamental que cada uma dessas metas nacionais traçadas sejam conhecida, analisada e incorporada por todos, também mantidas as proporções destacadas das peculiaridades dos nossos planos para cada território, ou seja, mostrar como e por que o município, o Estado e o Distrito Federal devem atentar para a relevância de cada meta, contribuindo para que o Brasil avance na universalização e na qualidade da educação. LDB tem um propósito de transformar em leis as inovações trazidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE. Portanto, passa a ser obrigatório aos estados e municípios e torna-se mais um campo da política e de melhoria da qualidade da educação brasileira. O objetivo é preparar um melhor e elevar a escolaridade dos trabalhadores. A nova redação dos artigos 37, 39, 41 e 42 da Lei de Diretrizes é a base da educação nacional, LDB, que é a educação profissional aos diferentes níveis da modalidade. Educação da ciência e da tecnologia. Os cursos que é a educação profissional e tecnológica, a instituição de educação profissional também poderão oferecer, além de seus cursos regulares, cursos especiais abertos à comunidade. Nesse caso, a matrícula não deve ser condicionada necessariamente ao nível escolaridade, a capacidade de aproveitar o aluno. É um vídeo das regras da LDB. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Título: dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo: da educação profissional e tecnológica. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, diz que a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Os 3 níveis da educação profissional na legislação em vigor no Brasil começa com o básico, cursos destinados a trabalhadores jovens e adultos independem da escolaridade pré-estabelecida e tem por objetivo requalificar. Por se tratar de cursos livres, não requerem regulamentação curricular. Tem também o técnico para jovens e adultos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, mas cuja intitulação pressupõe a conclusão da educação básica de 11 anos, ou seja, ele tem que ter concluído o ensino básico para poder estar no técnico. Tem também o tecnológico, que dá formação superior, tanto de graduação como de pós-graduação a jovens e adultos.
educação profissional tem como tema a formação técnica e continuada dos trabalhadores, tendo em vista as constantes transformações da sociedade. O desenvolvimento constante e amplo do conhecimento e o avanço das tecnologias da informação e comunicação tem levado à necessidade de um novo perfil de trabalhador. Sobre os níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, a LDB, no número 9394/96, no capítulo 3, e no decreto 51, de número 5154, de 23 de julho de 2004, traz como se organiza a educação profissional e tecnológica. Ambos documentos colocam que a educação profissional e tecnológica se integra nos diferentes níveis e modalidades da educação e abrange os seguintes cursos, que é de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Na pós-graduação, compreende os cursos de licenciatura, bacharelado tecnológico, mestrado, doutorado e especialização.